Que a graça e a paz seja com o seu espírito, alma e corpo, entrando aqui no nosso sábado sincero, e nesse momento já agradecendo por essa oportunidade, agradecendo pela bênção da vida que flui independentemente das circunstâncias, gente. Isso aqui que é tremendo. Eu estava vendo ainda agora um vídeo antigo meu, um vídeo que foi ministrado, acho que foi no ano de 2015, e eu ouvindo aquela ministração ali, aquela mensagem que eu estava ministrando, e eu pensando, nossa, como a graça, né, do Senhor em meus anos leva a gente a se renovar. Isso é um milagre, gente. Isso é uma bênção do Senhor, uma bênção de Deus. Então, minha gratidão mesmo por estar aqui, por esse momento, por essa força que me refaz em meio tempo, né? É como está escrito, nós vamos sendo transformados de glória em glória, né? De glória em glória. Esse versículo é fantástico, né? Paulo escreveu. Nós vamos sendo transformados de glória em glória. Isso é tremendo. Eu abro aqui a Bíblia e eu fico vendo, nossa, não tem como eu ver outra passagem que não fale mais ao meu coração do que essa transformação que ela vai ocorrendo com o passar dos anos. Isso vai ocorrendo com o passar dos anos. Então é fantástico. Eu vou até ler aqui, deixa eu dar uma olhada aqui, 2 Coríntios, né? 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18. Aliás, o capítulo 3 inteiro ele é fantástico, né? Você vê o capítulo 3 inteiro, ele é fantástico. Deixa eu só ver aqui essa música que eu procurei hoje. Printar ela aqui. Pronto. Deixa eu ver aqui. 2 Coríntios capítulo 3. Vamos ver. Em 2 Coríntios 3, Pronto. Paulo defende seu ministério. Vamos ver aqui. Olha aí, ó. É interessante porque eu vi o título aqui, que eu amei esse título. Ele diz assim: o serviço da nova aliança. Olha como é que está. O serviço da nova aliança. Agora, que serviço é esse da nova aliança? Em algumas versões fala ministério, né? Porque a palavra ministério e serviço está no mesmo. Serviço, ministério da nova aliança. E ele diz assim, ele fala assim: porventura começamos outra vez a louvar a nós mesmos? Ou necessitamos, como alguns, de cartas de recomendação para vocês? Ou de recomendação de vocês? Aí ele fala: vocês são a nossa carta. Vocês são a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens. Agora, é impressionante, vou parar aqui, porque ele fala assim: vocês são as cartas. Eu estava hoje fazendo um estudo das cartas de Paulo, e aí eu fazendo isso, eu disse, nossa, como era interessante a maneira que Paulo se correspondia, né, por cartas. Hoje aqui e acolá a gente vê alguém escrevendo alguma carta, né, a pessoa tem um pouco de conservadorismo nela, ou de saudosismo, e alguns até mesmo por hobby escreve carta. Eu acho bonito, acho bacana, apesar que hoje, com a velocidade e o acesso que nós temos para liberar uma comunicação, a carta se tornaria até um pouco desnecessária, né? É a mesma questão de hobby, de paixão para fazer uma carta hoje, né? Mas, pelo menos no nosso contexto aqui, seria desnecessário pela comunicação, o acesso facilitado para a gente se comunicar. Se a questão é a comunicação, nós estamos agora aqui, ó, se comunicando. Imagina Paulo tendo um meio desse de comunicação. Só que eu estava meio saudosista, pensando assim, nossa, as cartas de Paulo. Aí eu fico imaginando eu usando esse meio de comunicação. Aí foi quando eu estava assim, meditando nessa passagem, o Espírito Santo trouxe aquele insight. Calma aí, por que você está achando bonita essa questão de escrever cartas? Olha o que o próprio Paulo fala aqui nessa carta. Ele diz assim: você é a carta. Você é uma carta. Não precisa ficar no saudosismo das cartas, das epístolas. Porque isso, quando Paulo falou isso aqui, ele estava sendo profético. Ele estava sendo profético, falando do futuro.
Ele não estava falando só da carta de recomendação, mas ele falou assim: vocês são uma carta. Vocês são como cartas. Aí ele diz assim, deixa eu ver aqui, lida, uma carta lida por todos os homens. Olha que coisa forte, gente. Uma carta lida por todos os homens. Agora, como é que as pessoas me leem? Como é que é isso na prática? Como é que as pessoas me leem? Elas estão lendo. Não só o que eu escrevo aqui, mas elas estão lendo a vida. Porque aqui é muito mais do que gravar um vídeo. É muito mais do que ficar aqui se olhando para mim, se bem que isso me faz bem. Me faz bem. Sempre que eu estou olhando para mim e eu estou aqui ministrando essa palavra, isso me edifica, isso me fortalece. É uma das coisas que tem me renovado em meios anos, é isso. Porque já faz uns aninhos, viu, que eu estou fazendo vídeo. Desde o tempo lá do finalzinho da pandemia, eu comecei a fazer vídeos sem parar. Aliás, eu já fazia antes. O que eu comecei a fazer foram as lives, né? As lives foi depois da pandemia, quando terminou a pandemia. Mas vídeo eu fazia desde o momento que a gente conseguiu ter esse acesso aqui. Já fiz vídeo pelo computador, sempre fazendo vídeo, gravando. E sempre gravando e olhando para mim, falando do quê? Falando dessa palavra, dessa boa notícia. Eu vejo como isso fortalece. Eu me lembro que alguns vídeos e algumas gravações minhas, eu estava num momento tão difícil da minha vida. E alguns, até minha saúde estava afetada, estava passando por um momento de dores no corpo. Mas o camarada estava ali ministrando, falando. O apóstolo Paulo, escrevendo muitas vezes suas cartas nas masmorras, nas cisternas, nas prisões mal cuidadas, abandonadas, fétidas. E ele ali com a inspiração do Espírito Santo, pensando e preocupado em pregar o Evangelho, em anunciar o Evangelho, gente. Anunciando o Evangelho. Faça chuva, faça sol, anunciando o Evangelho. E a gente pensa, não, mas eu tenho que viver, eu tenho que cuidar de mim. E você pensa que quando você está anunciando o Evangelho, você não está se cuidando? Você não está cuidando da sua saúde? Mas tá. Como tá? Parece que quanto mais eu anuncio aqui, mais o Senhor cuida da minha vida. Mais o Senhor prover na minha vida. E à medida que a gente vai ministrando isso aqui é tremendo, porque isso não se torna mais só uma carta, um texto que se lê, mas é a vida. Eu vou me tornando essa carta. Eu vou me tornando essa carta, eu não vou me perder no processo. Mas à medida que eu vou anunciando, o verbo vai se encarnando no homem, no corpo. E isso fica impregnado da palavra dele. E chega um momento que você já não sabe mais quem é você e quem é a palavra. Quem sou eu, quem é a palavra, porque está tudo junto, está tudo encarnado. O verbo se fez carne, não é isso que está escrito? A palavra, a mensagem se encarnou. Ela se encarnou onde? Na minha carne, no meu corpo, na minha vida, na maneira como os homens veem e leem, porque eles começam a ler. Eles começam a ler você. À medida que isso aqui se encarna em você, você se torna um livro para ser lido. E diz aqui, todos os homens vão te ler. Todas as pessoas estão te lendo. Todos estão lendo. Ah, mas e por que não tem muita gente comigo crendo no meu Deus? Aí Paulo vai responder aqui também. Ele vai responder. Ele diz assim, porque já é manifesto que vocês são as cartas de Cristo. Olha que carta que nós somos, a carta de Cristo. O pessoal fala, Cristo não escreveu nenhuma carta. Cristo não escreveu? É porque você está lendo um pouco a Bíblia. Vamos ler aqui, ó. Paulo fala assim, já é manifesto que vocês são a carta de Cristo. Que carta Cristo escreveu? Você. Você é a carta de Cristo. Eu sou a carta de Cristo. Nós estamos lendo aqui a carta de Paulo, mas na carta de Paulo, Paulo diz, vocês são a carta de Cristo. Olha o que Paulo disse aos Coríntios, gente. Paulo diz para eles, vocês são a carta de Cristo, lida por todos os homens. Está aqui, ó. Já é manifesto que vocês são a carta de Cristo, ministrada por nós.
No caso, Paulo estava falando com os coríntios, né? Ministrada por nós. E hoje eu posso dizer para você, você é a carta de Cristo. Eu ministro muitas vezes Cristo ministrando você. Por isso que é muito tremendo essa vida encarnada na palavra. Sabe quando a palavra encarna a gente? É muito forte isso. Ele diz assim, e escrita, olha o que ele fala, como é que essa carta é escrita. E escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo. Não em tábuas de pedra, mas nas tábuas da carne do coração. Olha que coisa profunda, gente. Essa é a carta que vale. Essa aqui é a carta das cartas. Está no âmago do ser. Aí ele diz, e é por Cristo que temos tal coragem, tal confiança de te falar essas coisas. É por Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que sejamos capazes, por nós mesmos, de pensar alguma coisa. Muitas vezes a gente fala assim, isso que esse cara escreveu aí é coisa da cabeça dele. Ou então, isso que esse cara está falando nessa live aí no Sábado Sincero é coisa da cabeça dele. Não, querido. Eu estou aqui como Paulo, estou totalmente aqui na dependência do Espírito, na dependência da graça, na dependência do Senhor. Ah, Senhor, nós estamos aqui, eu estou aqui na tua dependência. Se não for o Senhor, o que eu posso dizer? Não há o que dizer. Dependo de ti pela manhã, dependo de ti para acordar, para levantar, para ir para o trabalho, para trabalhar. Dependo de ti à noite, dependo de ti para dormir, dependo de ti, Senhor. Dependo de ti. Não me envergonhe de dizer que dependo, de declarar, eu dependo do meu Deus. Eu dependo do meu Deus de dia e de noite. Eu dependo do meu Deus, da hora que acordo até a hora que vou dormir. Dependo do Senhor. Sou dependente de Deus, dependente do Senhor. E assim minha oração é para você, quando vier momentos difíceis, declare essa palavra, eu dependo do Senhor. Eu dependo de alguém, eu não sou independente, eu dependo sim. Aí alguém pergunta, de quem que você depende? Do Deus invisível, do Deus invisível, mas estar aqui, eu dependo dele. Tua verdade é a sua palavra, e não podes mentir, por isso estamos aqui. Te louvamos, ó Senhor, pelo seu imenso amor. Manifesta o seu perdão e poder, e a ti vamos te adorar para sempre, ó meu Deus. Te louvamos, ó Senhor, pelo seu imenso amor. Manifesta o teu perdão e poder, e a ti vamos te adorar para sempre, ó meu Deus. Nós estamos aqui louvando ao Senhor, dependendo do Senhor, somos dependentes do Senhor a cada ciclo, a cada temporada, a cada fase da vida, a cada idade, a cada estação, em cada dia, a cada mês, a cada semana, em cada ano, nós estamos aqui dependendo do Espírito do Senhor. Aleluia. Não que tenhamos alguma intenção aqui de colocar nossos próprios pensamentos, não. Porque a nossa capacidade vem de Deus. A nossa capacidade vem do Senhor. Não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa, como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Aleluia. O que faz ele estar até hoje falando nesse Sábado Sincero, querido? Isso vem do Senhor. Isso vem daquele que fez os céus e terra. Céus e terra passará, mas tua palavra não passará. Céus e terra passará,
mas tua palavra não passará, não, 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 não passará, não, 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 não passará, céus e terra passará, mas tua palavra não passará, céus e terra passará, mas tua palavra não passará, não, 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 não passará, não, 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 não passará, aleluia. Passará céus, passará a terra, mas a palavra do Senhor permanecerá para sempre, aleluia, glória a Deus. E permanecerá em quem? Aonde? Em qual biblioteca? Na biblioteca do meu coração, na biblioteca da minha alma, na biblioteca do meu espírito, porque isso ainda pulsa. O espírito ainda testifica que somos de Deus. Aleluia. Glória a Deus, porque o que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do espírito é espírito. Glória a Deus. Não te maravilhes de eu te dizer, é necessário nascer de novo, diz o Senhor. É necessário nascer de novo. E quando você nasce de novo, você começa a perceber em você uma nova natureza. Você começa a ser movido, impelido por desejos, por inspirações, por motivações que outrora, quando você estava na velha natureza, você não possuía. Você começa a perceber uns desejos estranhos em você. Já viu quando uma mulher está gestante, está grávida, ela começa a ser acometida de uns desejos estranhos. Assim somos nós quando recebemos a nova natureza, quando é dado a luz a uma nova vida em nós. Começamos a ser impelidos pelo Espírito a termos desejos diferentes, desejos de uma nova natureza. E uma delas é a meditação da palavra, são ações de graças, é o cântico espiritual, oh aleluia, é glorificar ao Senhor, adoração está na ponta da língua, está no teu ser o tempo todo, você é movido, você respira adoração ao teu Deus todos os dias, não é só dia de domingo não, é todos os dias, até no lazer, é na natureza, é no treino, é na caminhada, é na lua, é no sol, é na chuva, não importa. Você exala adoração ao Senhor, porque você agora é movido, impelido, guiado por uma nova natureza. É diferente, gente, isso é diferente. E isso se renova em meio aos anos, vai te transformando de glória em glória. Você não precisa ser saudosista, você não precisa ficar preso ao que passou, porque Deus tem uma glória nova para você a cada manhã. Glória em glória. Aí aqui ele continua dizendo assim, ele diz que a nossa capacidade vem de Deus. A nossa capacidade vem de Deus, Senhor. A minha capacidade vem de Ti, Senhor. Oh, aleluia. A minha capacidade para amar. A minha capacidade para perdoar. A minha capacidade para adorar. A minha capacidade para meditar. A minha capacidade para escutar. A minha capacidade, meu Deus, para reconhecer, para admitir, para assumir, para pedir perdão, para se arrepender, tudo vem de Deus, tudo é para Deus. Glória a Ti, Senhor. Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas.
tudo, Senhor. Hoje a minha oração aqui nessa live, Sábado Sincero, é consagrando a minha família, é consagrando a minha vida, é consagrando tudo que tenho, tudo que sou em tuas mãos. Eu consagro esse Instagram, eu consagro os meus seguidores, eu consagro cada seguidor, cada contato, cada pessoa que visita esse perfil, eu consagro cada pessoa que nessa madrugada entrar aqui nessa live para visualizar, eu consagro cada vida com a bênção de Deus, em o nome do Senhor Jesus Cristo, meu Senhor. E com a vibração do exército angelical do Rei dos Reis, com a miríades de anjos, querubins, serafins, pois o que estará sentado em meio aos anjos, o que estás entronizado no trono de glória. Diz que lá os anjos ficam cantando: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da tua glória. Aleluia. Obrigado, Senhor. Obrigado porque os anjos também estão aqui hoje participando dessa live. Na verdade, eles sempre participam dessa live aqui, Sábado Sincero, estão aqui sinceramente, em espírito e em verdade. Obrigado, Senhor, por essa vibração maravilhosa. Eu sei que quem entrar nessa live, quem tiver com insônia e tiver maratonando pelas madrugadas e passar aqui nesse canal, nesse perfil, vai ser tocado com o impacto da unção de Deus, da unção que despedaça todo o jugo, da unção daquele que te diz: vinde a mim, todos vocês que estão cansados, sobrecarregados, pois eu vos aliviarei. Aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve, e achareis descanso para as vossas almas, diz o Senhor. Aleluia! Glória, glória, aleluia! Vamos louvar, gente. Glória, glória, aleluia! Glória, glória, aleluia! Vencendo vem Jesus. É isso, hino da harpa aqui hoje. Até hino da harpa eu estou cantando hoje. Minha alma está se regozijando. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Vamos adorar o Senhor. Vamos bendizer o Senhor por essa boa nova maravilhosa. O Senhor está ministrando aqui no meu espírito que essa madrugada aqui, quem visualizar essa live vai ser impactado com a bênção do nome de Jesus. Vai ser impactado pela unção do Espírito Santo de Deus e vai testificar aqui dando glória a Deus que o Senhor está nesse momento aqui, que a unção do Espírito Santo está aqui, que o Senhor também usa os seus rabiscos, os seus remanescentes. O Senhor escolheu aquilo que não é, que o Senhor chamou as coisas fracas, as coisas loucas deste mundo, Ele chamou, Ele vocacionou, porque a nossa capacidade não está em nós, a nossa capacidade não é de nós, a nossa capacidade vem do alto, vem do Pai das luzes, vem do Espírito Santo de Deus. Aleluia! Muita unção nessa noite, Sábado Sincero. Oh! Aleluia, vamos continuar. Eu estou lendo segunda carta do apóstolo São Paulo aos Coríntios, capítulo 3, que maravilha, as boas novas do Senhor. Capítulo 3, gente, é uma saída da lei para a graça, de Moisés para Cristo, do velho para o novo. Oh, aleluia. Ele diz aqui assim, olha só o que ele diz aqui assim, ó. O qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento. Olha aí, ministros de um novo testamento. De um novo testamento, não da letra, mas do Espírito. Eu sou ministro de um novo testamento do Espírito. Porque a letra mata e o Espírito vivifica.
O Espírito vivifica. Eu sou o ministro do Espírito. O ministro do Espírito que vivifica. Seja vivificado aí onde você está. Seja vivificado aí na sua casa. Seja vivificado no seu trabalho. Seja vivificado nesse hospital. Seja vivificado onde você me escuta agora. Seja vivificado em nome do Senhor Jesus pelo Espírito de Deus. Aí ele diz: e se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, ao qual era passageira essa glória. Como não será de maior glória o ministério do Espírito? O nosso ministério é o ministério do Espírito. Aleluia! Do Espírito. Aí ele diz: porque se o ministério da condenação foi glorioso, muito mais excederá em glória o ministério da justiça. Olha aí, olha os níveis desse ministério aqui que nós fazemos parte hoje. Primeiro, ministério do Espírito. Segundo, ministério da justiça. Vai pegando aí, viu? Serviço do Espírito, serviço da justiça, tá bom? Segundo esse contexto. Porque também o que foi glorificado nesta parte não foi glorificado por causa desta excelente glória. Porque se o que era passageiro foi para a glória, muito mais é em glória o que permanece. Gente, eu não me canso de falar. Há muito tempo atrás eu fiz uma conferência profética chamada Unção Permanente. Unção Permanente. Na época eu nem sabia desse texto aqui. Na época eu estava pregando mais a questão de permanecer, de perseverar até o fim. Aquela passagem lá de Mateus 24, né? Aquele que perseverar até o fim e tal. Agora eu estou aqui, olha o que ele diz aqui. Ele diz: a glória lá de Moisés, a glória da lei, da letra, do velho, ela era passageira. Porém, a glória do Espírito, a glória do ministério do Espírito, ela permanece. E glória fala da unção. E aqui diz que a unção permanece, ou seja, é uma glória permanente. É uma unção permanente na tua vida. Eu declaro na tua vida unção permanente. Não só a unção de ontem, não só a unção da semana passada, não só a unção do ano passado, mas a unção de hoje. A unção de hoje. E essa unção, ela é permanente, gente. Vocês vão ver por quê. Vai ver, ela é permanente. Olha o que ele diz aqui. Tendo, pois, tal esperança. Agora vocês têm que ter uma esperança tal. O que me sustenta aqui é essa esperança tal, essa tal esperança. Usamos de muito atrevimento no falar. Tem que ter atrevimento no falar. Tem que ter ousadia no falar. Olha só vocês aí, os tímidos que me escutam de plantão. Os tímidos que me escutam de plantão. A palavra te diz: receba ousadia. Tenha ousadia no falar. Tenha ousadia no falar. Quando eu falo falar, eu não estou falando aqui de falar do que todo mundo fala nesse mundo, na Matrix. Eu estou falando de ousadia para falar do Evangelho. Ousadia para falar do Evangelho. Ousadia para falar do Evangelho. Porque nós somos a carta do Senhor. Ousadia, está aqui, ó. Ousadia no falar. Primeiro tem que ter esperança. Depois tem que ter ousadia no falar. Vá anotando esses princípios aí desse estudo hoje do Sábado Sincero. Ele diz assim: e não somos como Moisés, que punha um véu sobre o seu rosto, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que passava. Moisés ficava cobrindo porque passava, para eles ficavam pensando que a glória ainda estava lá no rosto de Moisés. Nem estava mais. Moisés sabia que aquilo acabava. Aí Moisés botava o capu ali, o véu, para ficar ali usando aquela máscara ali, a máscara da unção. Não, nós estamos aqui hoje sem máscaras. A máscara cai aqui, tudo cai, não importa, o que permanece de pé é a unção do Espírito Santo. É ela que te sustenta, é ela que me sustenta. Você que vai assistir essa live gravada, a minha oração é que você seja impactado, que você seja visitado
pela presença da glória do Senhor, em o nome do Senhor Jesus Cristo, pelo Espírito Santo de Deus. O Senhor não está de brincadeira aqui hoje. O Senhor está te mostrando que Ele não olha para a aparência do homem, que Ele não olha para o passado do homem, que Ele não olha para a capacidade moral do homem, mas Ele chama aquilo que os homens não querem. Ele chama não olhando para a aparência, Ele olha para o coração. E se Ele vê no teu coração sinceridade, se Ele vê no teu coração abertura, eis que Ele entra, e depois que Ele entrar na tua vida, nunca mais Ele sai, diz o Senhor, porque a glória permanece. É o ministério do Espírito. Nós estamos no ministério do Espírito, e o ministério do Espírito permanece. É glória permanente, é unção permanente, permanece. Não é como a glória de Moisés que passava. Aí ele fala aqui assim, deixa eu ver, mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. Cristo aboliu tudo isso. Para de ficar trazendo, ressuscitando aquilo que Cristo já aboliu, já foi abolido, a Escritura foi abolida. Nós estamos livres dessa dependência, dessa mentalidade do velho, porque o velho mata, a letra mata. A velha aliança era de morte, era de pedra, mas agora não. Agora o Senhor diz, é um novo tempo, é uma nova era, é a era do Espírito, da aliança do Espírito na nossa vida, aleluia. E é o Senhor que me sustenta no meu ministério, nessa nova aliança. A minha capacidade vem do Senhor, a minha capacidade vem do Senhor, e é nele que eu tenho essa tal esperança. É no Senhor que eu tenho essa tal esperança. A minha oração é de quem passar aqui nessa tela aqui, nem que passou uns 15 segundos, já é suficiente para você ser impactado em nome do Senhor Jesus, pela presença da unção que está nessa live aqui contida. Em nome de Jesus, essa live está consagrada. Quem visualizar essa live de alguma maneira vai ser tocado pela vibração espiritual do Senhor Jesus Cristo. Vai ser tocado. Aleluia. Aleluia. Meu Deus, que unção. Que unção. Glória a Deus. Aleluia. Agora, até o corpo aqui sentiu agora que impacto. Mas vamos lá. Deus está dando ousadia para os tímidos hoje. Os tímidos serão ousados depois dessa live. Os tímidos. Depois que você assistir essa live é um divisor de águas. Antes de assistir você era tímido. Depois de assistir, nunca mais. Depois de assistir essa live, você vai esquecer o que é ser tímido. Você vai esquecer o que é ser tímido. Você não lembra. Não lembra. As coisas velhas vão passar, inclusive a timidez. É o tempo de intrepidez, de ousadia. De ousadia para falar do Evangelho. Do Evangelho. Vamos lá. Do Evangelho. Tem esperança. Ele diz aqui assim... e até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles, mas quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará. Quando se converterem ao Senhor, o véu é tirado. O véu de Maia, o véu de Moisés, o véu da ilusão sai em nome de Jesus. Aí ele diz, o Senhor é Espírito. O Senhor é Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Aleluia. Onde está o Espírito do Senhor? Aí a liberdade. Onde está o Espírito do Senhor na sua vida? Porque na área que ele está na tua vida, ali tem liberdade. Onde está o Espírito da luz? Ali a luz. A luz dissipa as trevas, ali a luz. Ali a liberdade. Ali você respira sem culpa. Você respira sem culpa, porque o Senhor já te justificou naquela área. Em nome de Jesus, pega essa palavra. E ele diz aqui assim, mas todos nós, Heleninha, minha linda, beijo, minha amada irmã, Deus abençoe você e sua casa, sua família, nessa noite, chegando já no finalzinho aqui da nossa live de hoje, sábado sincero. Depois assiste ela gravada do começo, em nome de Jesus. Eu falei o que, gente, para nós? Eu falei que quem passar nessa live aqui, nem que seja só alguns segundos, vai ser impactado
impactado pelo poder da unção, da presença da glória que está hoje impregnado nessa live hoje, em nome do Senhor Jesus. Quem passar, se não quer ser abençoado, não entre nessa live, pelo amor de Deus. Não, quem entrou, pronto, caiu aqui, caiu na rede, é peixe. Quem entrou aqui vai ser pescado para o reino de Deus, em nome de Jesus. Essa é a palavra de fé sendo declarado hoje nessa live, a palavra profética nessa live, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aí ele diz, mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo, olha só, com o rosto descoberto, nós que somos a nova aliança, nosso rosto é descoberto, tem que ter véu, não tem que ter véu, não tem que ter vergonha. Não, pode expor mesmo. Obrigado, Senhor, por essa palavra, está me dando coragem. Exponha mesmo. Rosto descoberto. Guarda essa palavra, viu? Rosto descoberto. Você que está assistindo aqui a live gravada, tira essa cobertura do rosto. Descobre isso. Apareça. Fica à vontade. Pois luz está aqui. Você é convidado para ser filho da luz junto com a gente nessa comuna de fé. Rosto descoberto, não tem para o que cobrir o rosto. Cobrir rosto fala de vergonha. Só que Jesus Cristo já tirou nossa vergonha. Jesus Cristo já levou a nossa vergonha lá na cruz. Jesus Cristo levou a minha vergonha, levou o meu opróbrio. E agora eu estou aqui por amor a Ele. Inclusive o vitupério da própria mensagem da cruz, que para alguns é vergonha, mas para nós é poder de Deus. E ele diz aqui, mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Como pelo Espírito do Senhor, Ele que me transforma. É Ele que transforma você, é Ele que nos transforma, e nós estamos hoje gratos. Estou grato. Quero agradecer com você por esse momento de glória, de bênção aqui nesse sábado. Pai, obrigado por essa mensagem. Eu sei que alguns ainda vão resistir, porque o véu de Maia, o véu de Moisés ainda está nessa pessoa. E às vezes é o véu de Maia mesmo, não é nem de Moisés, é de Maia. Maia fala da ilusão desse mundo. E ela não consegue ver. Mas tua palavra diz que quando ela se converter, o véu é tirado dela. E eu não posso converter ninguém, mas o Senhor pode. O Senhor pode, a capacidade de converter, a capacidade de falar com ousadia dessa esperança vem do Senhor. Tudo vem do Senhor, tudo é para o Senhor. Toda a honra e toda a glória sejam dadas a Ti, Senhor, nessa noite, nessa hora. E na hora que essa pessoa entrar aqui nessa live, que ela seja impactada pelo poder da presença da Tua glória. Em o nome do Senhor Jesus é a minha oração. E por já eu te agradeço. Amém. E graças a Deus. Gratidão por essa noite. Esse foi o nosso sábado sincero hoje. Tá? Fica na fé. E graças a Deus por Ele estar aqui sustentando a gente por mais uma missão, mais uma live de missão hoje, onde nós anunciamos aqui a boa nova do Senhor. E essa boa nova está aqui me sustentando. Minha oração é que você receba essa capacidade, essa esperança, essa força, essa glória que cura, que sara, que dá aquilo para nós que nem o ouro e a prata pode comprar. Comprados, lavados, remidos, justificados, sarados, libertos, salvos, amados, perdoados em Cristo e pelo sangue de Cristo. Que a graça e a paz seja com teu espírito, alma e corpo. Sábado sincero. Gratidão, gente.